Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Desde o princípio Jesus disse, né? Novo mandamento eu vos dou. Que vos ameis uns aos outros, como eu também vos ameis. Nisto conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês tiverem amor uns aos outros. Então, isso é a autenticação. É isso que ele está falando desde o princípio. E aí como é que é nos amemos uns aos outros? Porque a gente confunde ser irmão com amar uns aos outros. Aí vai fazer um contraste. Versículo 12. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Bom a gente entender o que o João tinha ali em mente, né? Tinha muitos grupos saindo da igreja pensando assim, nós recebemos uma revelação especial, então a gente vai caçar o nosso rumo, deixa esse povo alienado aí. Ele está dizendo, não. Quem nasceu de novo não vai sair porque acha que tem um evangelho especial. Né? Aí ele continua. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Então nós temos duas palavrinhas aí. Todo aquele que odeia, mas não é odiar qualquer coisa. É odiar seu irmão. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Ai meu Deus, essa é uma mensagem tão atual para o Brasil. Nisso conhecemos o amor. Como é que a gente vai saber que a gente ama? Que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ó, se Cristo, que é amor, deu a sua vida por nós, por que a gente vive preocupado com a autopreservação? Porque nós somos educados para nos autopreservarmos, né? Eu vejo isso todo dia no cotidiano escolar. Os meninos, eles são terríveis, os alunos. Mas eles são carentes. Eles precisam da gente, eles precisam da nossa ajuda. E aí quando você vai oferecer ajuda, o corpo pedagógico inteiro, é igual a mulher quando tem que denunciar estupro. O mundo inteiro, não faz isso. Ele tem família, e a filha dele, e não sei. Mas você vai fazer isso se for envolvido com o traficante? Mas você não tem medo de morrer, não? Aí Jesus está dizendo assim, amar eu dei o primeiro exemplo. Eu morri pela humanidade. Você está com medo de morrer por alguém? Né? Porque aquele hino que fala, ele morreu para que eu vivesse. Ele morreu para que eu vivesse no sentido de vida eterna. Mas ele morreu para que eu morresse junto com ele, sem medo. Né? Então, nisto consiste o amor. Não tenha medo de morrer por alguém. Isso é sério. Seríssimo. Ora, versículo 17. Aí vai mostrar que tem coisa que para nós é pior que morrer. Tá? A gente prefere morrer do que fazer isso aqui. Ó. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Isso é uma chicotada de Jesus e todo mundo que se sente cheio de amor. Esse assassinato é bravo. Ele está assim, você nunca matou ninguém, você não odeia ninguém, mas você também não faz nada por ninguém. Assassino. Você está vendo as pessoas passando necessidade e vem com esse discurso de meritocracia? Assassino. Está vendo a pessoa precisando da sua ajuda, vem com o discurso de eu cuido de mim, isso aí deixa que os outros cuidam? Assassino. É o João dizendo aqui, bem carinhosamente, grave. Então você está vendo o irmão padecer e ele fecha os olhos, né? Porque é chato, isso tem problema de cabeça, isso não serve para nada. Como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas de fato e de verdade. Então não adianta vocês falarem que vocês são uma comunidade do amor e vocês não fazem nada por ninguém. Aliás, é difícil isso, né? Quem faz alguma coisa por alguém é visto como doido. Isso aí preocupa com todo mundo. Acha que vai salvar o mundo. E aí está dizendo aqui, eu chamei vocês para salvar o mundo, para ter esse sentimento de que, mesmo você não podendo salvar o mundo, você deveria ser capaz de morrer pelo mundo. Porque eu morri, eu não tive medo. Aí ele vem de novo, né? E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o coração. Olha o que nos tranquiliza diante de Deus. A gente encarou a vida a ponto de não ter medo de morrer. De maneira que, para nós hoje, o profeta João Batista é um otário, porque ele deu a sua vida por uma verdade que poderia salvar Israel, né?
pessoal achava que ele implicava com o rei. Assim, não tem nada com o rei, porque esse povo está tudo vendido e o rei está achando que pode pegar a mulher do próprio irmão e vai ficar nisso mesmo. E aí ele morreu porque as mulheres que ele está tentando defender falaram: eu quero a cabeça desse cara numa bandeja. E aí, nem Jesus e nem João estão prometendo nenhuma saída triunfal para quem amou. A saída triunfal é: quem ama tem uma capacidade de dar a vida pelos outros. Mas, como nem todo mundo recebeu essa vocação de ser mártir, quem ama não consegue ver ninguém passando necessidade. Quem ama não consegue ver ninguém passando necessidade material. Quem ama não consegue ver ninguém passando necessidade espiritual. Quem ama não consegue trabalhar com as carências e ficar indiferente. E ele fala, nisso é evidente que essa pessoa é nascida de Deus. Quem é nascido de Deus não fica indiferente a isso. Não fica. Então nós temos algumas coisinhas para pensar aqui. Eu vou pensando de maneira aleatória, porque o texto ele foi escrito de maneira aleatória. Então vamos pensar de forma aleatória. Primeiro nós temos aí a problemática do Caim e Abel. Porque, primeiro, nós temos aí uma mensagem. Eu acho que eu já falei sobre isso aqui, a gente tem gravado aí, né? Que quando o escritor bíblico ele elege uma história bíblica para transmitir uma mensagem, a gente não deve achar que essa história bíblica ela tem que ser fixada naquela interpretação. Porque se você for na história original, Caim não era melhor do que Abel, Abel não era melhor do que Caim, porque isso criou toda uma teologia, né? Ah, teve a geração de Caim e a geração de Abel. A geração de Caim foi acabada de novo. Isso é historinha montada teológica. Na verdade, Caim e Abel eram amados por Deus. E o fato de Caim ter ficado cheio de ódio do irmão dele, ter matado ele, porque o texto original vai dizer que o Caim ele degolou o irmão dele. Vamos pro campo, vamos passear, vamos pra broderagem, a gente é brode, né? Chegou lá e... é o que Deus gostou desse cara mais de mim? Não vai ficar. E todos nós somos Caim em alguma fase da nossa vida. Basta você ser a criança mais amada e ver um outro, você quer matar o outro. É disso que o texto artístico está falando. Não significa que Caim era um homem perverso. Significa que era um idiota de um crianção que não gostou de Deus ter elogiado o irmão dele. Aí fica elogiando meu irmão, e eu? Aí o pessoal, olha, eu entendi seu drama, mas se você fizer o que é certo, você vai ser aceito. Mas se você ficar nessa infantilidade aí, o pecado já roubou a sua porta. Aí o Caim, não. Deus tem que gostar só de um, ele não pode gostar dos dois. Então, tchau, Abel. Mas a gente pensa que o Caim é um demônio. Deus não trata o Caim como um demônio. Porque o Abel que morreu, e alguém fala assim, vai falar do homem que morreu. Ele morreu, mas o Abel é meio doido. Porque um homem que oferece a Deus um sacrifício, ele criava as ovelhas, ele pegou o melhor das ovelhas e matou. A gente hoje acha isso romântico, nós comedores de carne. Mas você imagina lá nas origens, o Caim olhando assim, que cara esquisito, o cara pegou uma das ovelhas dele e derramou o sangue dela e ofereceu para Deus, e Deus gostou. Porque a gente fica muito indignado de Deus gostar de umas coisas esquisitas que tem no nosso próximo. Né? Por que Deus deu esse ministério para esse cara que tem essa bocona, não sabe nem conversar direito? Deus chamou esse cara todo esquisito e eu tudo preparado, Deus parece que não gosta de mim? A gente é assim o tempo inteiro. Né? E aí, o Abel se foi, Deus falou com o Caim que o sangue do irmão dele clamava a terra, porque é um absurdo. Porque se ele achou que Abel era esquisito de ter matado uma ovelha, ele ficou mais esquisito ter matando o irmão. Degolou uma ovelha, eu vou degolar o meu irmão. Então. Que é aquele princípio dos bondosos que existe no nosso meio. Não, manda para a prisão que ele vai virar mulherzinha na prisão. Aí se eu paro na conversa no meio, eu sempre faço isso, né? E arrumo inimigos, né? Cara, então você é pior do que esse cara. Porque se você acha que o que ele fez é hediondo e você quer que ele seja estuprado por 20 na prisão, você é pior do que ele. É o Caim. Achou feio o Abel matar uma ovelha, foi lá e matou o Abel. Mas aí o diálogo de Deus com Caim é a pura graça. Porque Deus fala assim, Caim, olha a psicologia de quem mata o próprio irmão. Você será fugitivo, vagabundo na terra, tudo aquele que te achar vai te matar. Essa é a psicologia. Aí o Caim, Jesus, Senhor, eu não sei. E agora, você é fugitivo, vagabundo da terra, e todo aquele que me encontrava ia querer me matar, Senhor. Eu falo, não, Caim, fica suave.
qualquer que tentar te matar vai ser castigado 7 vezes. Então eu já te coloquei logo um sinal para você nem ser morto. Que é o que a igreja cristã fez no decorrer do século, né? Deus colocou no Caim um sinal para ele não ser morto. A igreja cristã achou que esse sinal é a pele preta e usou o sinal que eles acham que Deus colocou no Caim para matar os africanos. Né? Porque se o sinal foi a pele preta, então foi para o cara sobreviver. Mas não. Aí a igreja, sinal é a pele preta, vamos matar. Aí mataram, escravizaram, estupraram, fizeram, e o Brasil foi o último a sair desse B.O. Né? E a sinal não foi a pele preta, é um sinal espiritual. Nós aqui não carregamos a marca do cordeiro. Alguém está vendo marca de cordeiro em alguém? Nós também carregamos. Isso é uma coisa bem polêmica, mas a gente tem que conhecer as escrituras e o poder de Deus. Né? Não está na escritura, claro. Claro que está na escritura. O Apocalipse está dizendo que o que é a vida? A vida é um dragão de 7 cabeças e 10 chifres, Satanás. Esse dragão possui uma besta que tem 7 cabeças e 10 chifres. É o mundo político, é o anticristo. A nossa existência já é anticristo. A nossa existência já é viver contra Deus. A nossa existência é você ficar cantando um monte de besteira, mas achar esquisito louvar a Deus. Isso já é anticristo que nos habita. O nosso sistema, ele é o anticristo. Não, porque tem aqueles que têm o selo do anticristo e aqueles que têm o selo do cordeiro. O problema, que o próprio João não percebeu isso, é que quem tem selo do cordeiro está dentro do governo do anticristo. Ele só não lhe satisfaz os desejos. Então, eu tenho o selo do cordeiro, mas eu vivo no mundo do anticristo. Tanto é que nos sistemas que a gente anda tem aqueles 3 sinaizinhos computadorizados, né? Que é o 666, que a economia do mundo é a pura religião. E aí está dizendo, sem isso, né? Sem essa marca na testa e na mão, ninguém consegue comprar, vender, né? Nem ir e nem vir. Alguém aqui consegue viver neste mundo sem essa marca da besta? Que é o dinheiro que está nas nossas preocupações, ou o dinheiro que está na nossa mão? É claro, isso tudo pode ter uma concreção lá na frente, mas a simbologia já está dada. Dinheiro, quando você não teve na mão, você teve na preocupação. A marca na testa e na mão. Né? Então, mas no meio dessa turma toda que está no governo do anticristo, tem aqueles que têm o selo do cordeiro, que não se contaminam com isso. E como é que a gente não se contamina com isso? Quando a gente ama, igual a João está falando aqui. É quando a gente não consegue ver ninguém passando necessidade. Eu preciso já repartir. Eu preciso repartir. Ah, mas desse jeito você nunca vai ficar rico. Mas eu não estou aqui para ficar rico, eu estou aqui para repartir. Eu estou aqui para... Porque o amor já é você viver se sacrificando. Né? Como disse o Paulo, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Mas isso é se ele vier. Ninguém tem que esperar que o lucro venha. Porque o lucro já é ter piedade com contentamento. É você exercer o amor sobre esse mundo caído, né? Então, a história original de Caim e Abel não mostra que Caim é um cara mau. Mostra que ele ficou com ódio do irmão dele, matou o irmão dele e que Deus deu proteção a ele. Ele falou, ninguém consegue te matar. Ninguém vai conseguir te matar porque a minha graça te basta. É Deus conversando com o bandido, né? Olha, você matou o seu irmão, você é digno de pena de morte, mas ninguém vai te matar. E ele nem foi um fugitivo vagabundo na terra. Ele edificou uma cidade, ele constituiu uma cultura, e foi. Com certeza, como ele nunca deve ter se perdoado, é que ele preferiu um ser bizarro. Mas não sabemos, a história é reticente, a gente não sabe o que aconteceu. Talvez Caim tenha se reconciliado com Deus, mas a história chegou para nós e que o mundo ficou perverso a partir da geração de Caim, aí tem a geração de Caim e a geração de Sete, essas construções teológicas que não tem nada a ver com a verdade eterna do amor de Deus. E isso é muito legal porque o escritor português Saramago, ele escreveu um livro chamado Caim. E aí ele está derramando a amargura dele, botando assim, tadinho do Caim, ele morrendo de dó de Caim. Bom, o Saramago não entendeu a leitura do Gênesis, porque Deus foi muito compassivo com Caim. Pode ser que Caim virou um ser insuportável porque ele nunca se perdoou pelo que ele fez. É igual Deus faz muito com seus filhos, né? A pessoa ela é perdoada de algo grave. É como se Moisés nunca tivesse perdoado porque ele matou um egípcio no momento de crise. Mas parece que ele se perdoou, porque ele foi lá e liderou o povo de Deus depois. Né? Porque é isso que ele está falando. Nós nos orgulhamos de nunca termos matado alguém.
Aí está dizendo, vocês são piores do que Caim, porque o Caim matou Abel. E tudo indica que o Caim não matou mais ninguém depois disso não. Agora, vocês que nunca mataram ninguém, vivem matando todo mundo. Porque o mundo está efervescendo. A vida das pessoas não é fácil. Você, não vou me preocupar com isso não. Eu estou preocupado com o meu, meu filho. Preocupado com o meu. Eu não sou besta para bancar uma onda de herói, né? Como diria o Raul Seixas. Eles zombando do homem prudente. As pessoas confundem muito prudência com falta de amor. Não, eu sou prudente. Vou dar uma de João Batista, não para mim acabar com a cabeça numa bandeja. Ele está dizendo, todo prudente, omisso, covarde é assassino. Porque tem coisas que não dá para você ignorar. Tanto é que Jesus chama a história do samaritano, né? Passou um líder espiritual, um sacerdote, e viu um cara assaltado. E opa, preciso ir para o culto, vou realizar a obra do Senhor. Aí passou um levita, um homem que cuida dos negócios divinos. Viu um homem assaltado, atrasado para o culto. Aí passou um samaritano, que contar isso para o judeu, ele dizer, passou o calhorda, a prostituta, o imbecil, o político, o ladrão, o artista, o engraçadinho, olhou, curou as feridas do cara, colocou na hospedagem e falou assim, olha, cuida dele aí e põe na minha conta. Aí Jesus pergunta para aquelas pessoas cheias de amor, supostamente, quem foi o próximo do cara assaltado? Aí o judeu não responde, o judeu ia falar que o próximo dele foi o samaritano. Aí o próximo foi o que o ajudou, que não ia falar que era um samaritano. Aí Jesus está assim, pronto, amar o próximo é isso, é você ser prático. O que é ser prático? A gente está aqui agora numa reunião formal, cumprindo aquilo que Jesus disse, que onde tivesse 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele estaria no meio dele. Mas a gente, de segunda a sábado, não deixou de ser cheio do Espírito Santo. E aí eu fico ouvindo coisas no meio da semana e falando, como é que as pessoas conseguem ver isso e não vão fazer nada? E ainda fica, ele acha que tem que resolver o problema do mundo. Meu Deus, eu encontrei com a solução de todos os problemas, como é que eu não vou ficar apaixonado por resolver o problema do mundo, mesmo que eu morra no meio desse caos? Né? Outro dia uma supervisora que assistiu uma aula minha, assim, eu vi sua aula, você dá uma aula com apaixonado, né? Porque eu estava falando de coisas reais lá na sala, né? E aí ela ficou meio assustada, porque ela achou que eu sou muito apaixonado no meu jeito de dar aula. Mas foi para isso mesmo que eu virei professor, porque a gente tem que ser apaixonado com a vida, porque senão eu sou assassino. Se eu não sou apaixonado com a vida, eu sou assassino. Né? E aí, claro, deve ter alguma excentricidade nisso que ela percebeu lá, né? Então, quando ele traz essa história do Caim e Abel, para dizer isso, olha, enquanto você fica se escondendo na história de Caim e Abel, você está sendo assassino. Porque talvez você seja incapaz de derramar sangue, tanto quanto você é incapaz de gerar vida em outro alguém, de gerar esperança em outro alguém. E quem não faz isso, se você é habitado pela vida, pela esperança, pelo suprimento das necessidades, pelo cuidado. Aí, o ar ficou contaminado essa semana, eu fiquei gripado, podia estar morto. E não gripado. Né? O Senhor me guarda. Aí deixa a gente sentir as arranhaduras da existência, para eu saber que o ar estava podre mesmo. Mas eu vou ficar indiferente com quem está precisando? Né? Não estou dizendo que eu vou sair na rua caçando quem está prevento, mas eu passei na sala, estou uma pessoa necessitada. Tem uma outra falando uma coisa. Meu Deus, a gente tem que ser bênção no dia a dia. Né? Claro que tudo isso está se constituindo uma armadilha, por exemplo. Uma coisa que eu tenho que sempre olhar todos os dias da minha vida é até que ponto a minha atenção que eu estou dando a essas coisas não está me tirando daquilo que eu fui chamado para fazer. Sim. Né? E a gente tem que discernir nessas questões. Porque Jesus, por exemplo, ele poderia deixar de fazer a obra dele e ficar na amizade dele com Marta e Maria, que era uma coisa maravilhosa. Aquelas mulheres eram maravilhosas. Mas é isso, a nossa amizade está aqui, mas eu preciso rodar. Então, quando eu passar aqui, a gente vai tomar um cafezinho. A gente precisa fazer isso. Né? Então, esse é o primeiro aspecto. Mensagem é isso. A gente não pode cristalizar o Caim como uma figura má, e o Abel como uma figura boa. Ambos são filhos de Deus. Ambos tiveram seus próprios pecados. Do ponto de vista histórico, o Abel morreu mais cedo.
Mas do ponto de vista eterno, ambos foram filhos de Deus. Ah, mas é que o João falou que o Caim é do maligno. Claro, aquilo que ele fez contra o irmão dele é do maligno. Tanto quanto a nossa falta de amor no nosso dia a dia é do maligno. Por isso que ele fala, cuidado com o dia a dia de vocês, porque pode ser que você deixou de ajudar alguém, mas você vai continuar sem ajudar alguém a vida inteira? Ah, então isso não é um sinal da sua salvação. Porque quem é salvo não consegue passar indiferente à vida. Eu me lembro quando o Caio era famoso nos anos 80, ele ficava zombando das tradições presbiterianas, né? Eu fico assustado de ver... Não, a vida é assim mesmo, a prostituição é assim mesmo, que a igreja presbiteriana não criticava quando ele resolveu fazer uma grande obra social nos conglomerados de favelas do Rio de Janeiro. Não, Jesus falou que o mundo está destinado à destruição. Ele está assim, o mundo está destinado à destruição, mas eu carrego a vida e esperança. Ele acabou fazendo um projeto chamado Fábrica de Esperança, né? Mas ele era criticado, mas interessante, que ele conseguia botar milhares de armas dos asfaltos, né? Até que, quando ele sai, pelas questões pessoais dele, aí a gente agora tem em evidência um grupo de evangélicos que quer andar armado, né? Que querem fazer arminha no culto. Aí Deus olha assim, olha que bando de assassino. E aí uma coisa que me moveu ontem, que eu fiquei assim, meu Deus, ninguém vai ficar comovido com isso não? Eu resolvi assistir a manifestação do 7 de setembro contra o Xandão, né? E eu olhei um por um dos discursos. Porque eu tô assim, gente, tem uma coisa abominável acontecendo. O que isso tem a ver com a questão do amor ao próximo? Porque aqui nos dias de João, você tinha um grupo que estava saindo porque se considerava superior àquele. Aí o João está dizendo assim, eles estão saindo porque eles não são dos nossos. Mas quem é dos nossos tem uma marca. Ama a Deus e está aqui com a gente. Agora, eles saem para fazer o que eles querem porque eles não são dos nossos, eles não nasceram ainda de Deus. E aí nós temos um movimento no Brasil que eles se consideram filhos de Deus, eles se consideram cheios de amor, eles se amam entre si mesmos, eles se uniformizaram, eles cooptaram símbolos nacionais, muito parecido com o nazismo, né? O nazismo cooptou as tiarinhas que as mulheres usavam, cheias de flores, lá na festa do Oktoberfest. É o Oktoberfest que fala? É alemão, não é? Não é inglês, é o Oktoberfest. E que é uma festa da cachaça, da cerveja. Eu acho engraçado que a mulher moralista, quando alguém apontou para ela, mas deputada, por que você usa essa tiara? Ah, não, é só para não lembrar o Oktoberfest, mas ela é crente cachaceira? Que legal, né? A questão não é beber cerveja, porque o Oktoberfest era a festa da orgia da bebida, né? Mas aí eles são terríveis, eles são venenosos, eles são assassinos, porque a mulher está lá, ela estava lá ontem, falando em nome de Deus com a tiara nazista na cabeça. Aí eu estou assim, um movimento liderado por um pastor. Aí o pastor mentiu até no discurso dele, que ele é um pastor, mas ele é todo rodado na programação dele linguística, por exemplo. Ele chega assim, na hora que vai assumir o discurso dele. Vamos falar aqui de 3 crimes do qual o presidente Bolsonaro é acusado. Aí eu estou assim, eu estava com a Sônia atrás de mim, eu assistindo e fazendo análise de discurso do Malafaia, né? Olha como é que ele é estrategista, porque o Bolsonaro não está sendo acusado de 3 crimes. Mas ele sabe que a multidão não presta atenção no que ele está falando. Bolsonaro, ele tá nem sendo acusado, ele está sendo investigado porque as provas cabais e contundentes e encharcadas de muitíssimos crimes. Aí ele fala, vamos falar de 3, né? Dos muitíssimos, ele fala de 3. Aí o pessoal pensa, foi só 3? Aí ele começa a falar dos 3 e banalizando os 3. E fazendo comparações injustas. E ele ali falando mal das autoridades, né? Eu falando com a Sônia, imagina se essas pessoas que estão aqui agora falando mal das autoridades, chamando um presidente de ladrão e um ministro supremo de ditador, de bandido, disso, daquilo, de psicopata. O Eduardo Bolsonaro fez uma poesia onde ele chamou o Alexandre de Moraes de psicopata. Conseguiu. Eles conseguem fazer poesia. Deve ter sido, eu fiquei pensando, ele é casado com uma psicóloga, talvez a psicóloga nazista que é casada com ele deve ter feito a poesia. Porque quando a pessoa ser psicóloga e ser casada com aquele cara, ela tem que ser nazista. Não tem jeito. O evangelho é amor uns aos outros, mas é rompimento com o mal. Não dá para você fazer sexo com um cara daquele. Se era uma psicóloga de verdade honesta, não dá. E aí Jesus fala para essa psicóloga, aquele que ama
Eduardo Bolsonaro mais do que a mim não é digna de mim. Mas eles são todos homens que amam a si mesmos, eles estão preocupados com a democracia deles, eles é que tem que ficar ali. E tem que ser fácil, né? Qual a faculdade que ela fez em psicologia? Qual psicologia? Às vezes faz, tinha muitos alunos lá da Federal que fizeram psicologia, mas são elitistas. Porque não aprende, gente. Porque quem aprende. Aprende, é porque. Fechar a mente é mais difícil, é difícil você fechar a mente. A pessoa faz psicologia para ganhar dinheiro, ela vai casar com. Qualquer um. Com qualquer um que tem dinheiro. Entendeu? Mas deve ter sido ela, porque ela tem alguma feminilidade, uma capacidade de fazer poesia, que o Eduardo não tem, não. Que ele é um Caim que não reconhece o tanto de irmão que ele matou. Uhum. Eles são tipo os demônios do Apocalipse. Eles são criminosos e não acham que são. Eu não dou conta de ouvir um minuto, nem para criticar, não dou conta. Eu ouço. É porque a gente tem que ser honesto com a nossa crítica. A gente tem que ser honesto com a nossa crítica. Porque se eu estou aqui fazendo essa crítica, eu estou fazendo ela com todo o fundamento. Né? E aí, o que acontece? E aí você tenta achar alguma humanidade no cara. Mas eles são a mentira em pessoa. Fala assim, Sônia, nem o diabo contava com essa astúcia. Porque nenhum deles ali tem demoniado. Nenhum. Porque se tivesse demoniado, era só botar a mão que eles ficavam libertos. Mas eles se tornam satanases. Sabe aquela multidão que a gente viu? Aquilo ali é um pastor evangélico que fez a igreja dele inteira estar ali. O que é isso? É um pastor blasfemando contra o Espírito Santo, porque ele está pegando um rebanho que Deus confiou a ele e está usando para finalidades políticas para defender gente muito bandida. Por isso que eu chamei de mercador. Não chamo ele de pastor, é o mercador. Eu estava falando com a Sônia que eu não tenho como negar que o Silas é chamado por Deus. E a palavra de Deus nos dá exemplos disso. Você pega, por exemplo, a história do rei Jeroboão, que é o rei que substituiu nas 10 tribos do norte o rei Salomão. Deus falou com Salomão, olha, você não andou no caminho dos seus pais, não. Eu não vou te perturbar enquanto você está vivo. Mas quando você morrer, eu vou entregar a parte norte todo dia para outra pessoa. Aí Deus manda um profeta ir lá no Egito, no Jeroboão, e fala com ele, eu vou te dar o reinado. Mas as profecias que o Jeroboão recebeu são profecias maravilhosas. E Deus se importava tanto com aquilo que depois que Jeroboão já está no reinado corrompendo todo Israel do norte, ele manda um outro profeta e na hora que o Jeroboão tenta estender a mão para pegar o profeta, a mão do Jeroboão seca. Eu falo assim, Deus tinha um compromisso com o Jeroboão. O Salomão te colocou para ser pastor de escravo, eu vou te colocar para ser pastor sobre o meu povo do norte. Né? E o Jeroboão, do ponto de vista político, ele foi um excelente político. Porque ele falou assim, não, peraí, se essas tribos do norte são minhas, eu não vou deixar o povo ir lá em Judá adorar. Então ele instituiu templos, ele cria Samaria e coloca outro templo lá, o templo de Samaria. Né? Então, politicamente falando, ele não estava errado. Mas aí, como ele não conheceu o Deus de Abraão, porque ele era um debateu, né? Ou seja, ele era descendente de Esaú e não de Jacó. Jeroboão, filho de Nebate. E aí, como ele não tinha o conhecimento que os reis do sul tinham, aí Israel se perverteu todo. Mas uma coisa é inegável. Deus falou ou não falou com Jeroboão? Foi Deus que vocacionou Jeroboão ou não foi? Foi. E aí eu falo, eu não vou dizer que Silas Malafaia não seja de Deus. Ele é. Eu já vi o pastor Gesiel Gomes entendeu o professor Silas, vem aqui, 1997. O mundo todo te espera. Não é o Brasil não, é o mundo todo. Mas é interessante, porque o cara vai fazendo a vocação toda prostituída. Porque o mundo todo me espera, é aquela coisa, Deus te entrega uma palavra, o mundo todo te espera. Aí ele fala, mas eu já queria mesmo pegar o mundo inteiro. Uau! Aí junta a vontade de Deus com a vontade de comer. E aí ele surrupiou, vendeu capa de Bíblia, vendeu livros, né? Ele vendia uns livrinhos fininhos a R$30. Ele falava que era oferta, mas assim, você me dá uma oferta, eu te dou um livrinho. Minha sogra tem coleções desses livros. Tem ainda hoje? Sim. Ela tinha na estante dela um tanto de livro fininho, que ela ajudava a Associação Vitória em Cristo com R$30, o livro valia em R$2. Né? Até ela falei. Então, essa parte não vou dizer que é de Deus, mas eu falo assim, mesmo esse cara sendo desonesto, ele conseguiu aquele público todo, é porque Deus é Deus de graça mesmo. Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. É como se Deus estivesse dizendo,
Eu dei a esse homem a capacidade de falar a multidões. Mas esse homem está pecando contra mim, ó. Mas é porque ele está pervertendo no povo, igual o Jeroboão fez com Israel. Aliás, dali para frente, todo profeta que levantava, então o rei fulano até fez bonitinho, mas acabou caindo nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate. Você lê assim, quase que uma missa no livro dos Reis das Crônicas. Ah, ele também caiu nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, fazendo perverter o povo. E aí o Malafaia vai carregar essa cima, porque ele recebeu o poder de Deus. Você olha assim, não, esse cara só está sendo ouvido porque Deus deu a ele a capacidade de ser ouvido, mas ele está pervertendo o povo de Deus. Porque ele está ali fazendo um povo ouvir mentiras, bandidagem, crime. E eu fiquei assim, gente, Deus deu ao Malafaia poder para pregar o Evangelho, não foi para reunir no 7 de setembro para fazer campanha política. Ainda mais campanha política para quem está querendo atentar contra a República. Né? O que isso tem a ver com o amor ao próximo? Porque aquilo ali é um grande assassinato, porque ao mesmo tempo que eu vi o Silas falando, a gente olhava para aquela multidão, meu Deus, essas pessoas, e as pessoas chorando, vendo a mensagem do inimigo. Gente, que pecado grave que esse cara está cometendo. Vocês podem ter certeza, não sei se eu vou estar vendo para ver, mas isso não vai ficar sem paga não, se Deus o chamou. Eu espero muito que Deus o tenha chamado, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Ele vai encarar a santificação. Né? Ele será cortado se Deus o chamou. E isso não é desejar o mal, não. Hoje de manhã, na nossa devocional, estava ali no Jeremias, né? E Jeremias, quando Anatote, que é a cidade dele, estava tramando contra ele, porque estava profetizando coisas que eles não gostavam, aí ele faz oração, meu Deus, tipo, é o meu povo. Anatote era uma comunidade de levitas, sacerdotes. É o meu povo. Então, Senhor, faça a tua justiça com eles, porque esses caras vão me matar, porque eu estou pegando a tua verdade que o Senhor também passou a eles. Então, o Senhor dá um jeito neles. Isso não é desejar o mal. Então, não faça nada porque ele é um homem de Deus. Uai, mas se ele é homem de Deus, é que eu quero ver mesmo a justiça de Deus nele. Para que esse povo todo que estava lá ontem, se levantando contra as autoridades constituídas, descubram que eles estavam lambendo as botas de Satanás, para não falar de outras coisas. Né? Então, qual que é a aparência? A aparência é de reino de Deus, é de pregação. Mas o que estava acontecendo ali? Um grande massacre de pequeninos. Não é isso que o Espírito do Anticristo faz? Ele foi-lhe dado que ele se levantasse contra os santos e prevalecesse. Ele prevalecendo contra aquela multidão inteira. E eu falando com a senhora, imagina, senhora, se esse pessoal está todo aí adorando e eu, professor, não vou chegar na semana que vem na escola e não vou comentar esse assunto. Porque assim, eles fazem isso sábado e a escola vigia o professor para ver se ele vai comentar disso na sala. Não posso. Não posso. Não posso. Se eles fizerem isso sábado à tarde, eu vou fazer segunda-feira de manhã, terça. Né? Porque afinal de contas eu sou professor do assunto. Aí você tem que ouvir tudo. Não, mas você vai se envolver com isso. Claro, eu sou servidor público, eu sou responsável pelo concurso que eu fiz. E eu vou falar disso sim, é a minha matéria. O professor de geografia e de biologia está tendo que falar desse ar podre que está no Brasil. Eu vou falar do outro ar podre, da Paulista. Então, esse é o amor de Deus no cotidiano. E o que eu não posso fazer é trocar a vocação que eu sei que Deus me deu por aquilo lá. Isso não. Não. Mas é muito covarde você ver isso tudo e falar, não, eu nem ouço, nem quero, não estou nem falando do curso, pessoal, falando de gente que recebeu visão, voz, ordem, energia, livramento, e que fica assim, não, acho que isso é muito espalhafatoso, o que é isso? Meu Deus, vai ter um cara espalhafatoso, zombando do rebanho do Senhor, e um monte de covarde vendo e não vai fazer nada? Aí sim, cada um dará conta de si mesmo a Deus e daquilo que recebeu. Né? E é claro, Deus não recrimina quem não consegue nem ouvir esses caras falando. Agora, a mim me foi dada a capacidade de ouvir. Não aguenta a voz, sabe? Aquela coisa, não conta mais. Excedente, né? Mas que bom. Eu leio, mas ouvir, não dou conta. E o que isso tem a ver com o amor de Deus? Porque o amor de Deus não é a gente dar a nossa vida pelo próximo. E aqui ele está falando de duas situações. Ele está falando do cotidiano. Você está vendo uma pessoa passando fome e está dizendo que é assim mesmo? E ele está falando de coisas mais amplas. Olha, quem tem o amor de Deus
se sente capacitado a dar a sua vida. Porque Jesus não fez isso? Ele deu a sua vida pelo mundo inteiro e ele deu a sua vida por indivíduos. Né? Quem quer dar a sua vida por indivíduos? Ele estava numa reunião de crente. Essa cena, assim, alguém tinha que fazer um filme sobre isso com muito mais detalhe, porque ela é muito mais erótica do que a Escritura descreve. Jesus está no jantar. No jantar só tinha homens bíblicos, homens com a Torá aberta, que gostavam de uma Torá, todo mundo aberto ali, bem na lei, e Jesus lá. Aí entra uma prostituta. O que é uma prostituta? Ela tinha dois tipos de aparência. Ou ela estava muito exposta para ela conseguir clientes, ou a ela estava linda, toda enfeitada. E as prostitutas em Israel, ao contrário das romanas, elas tinham cabelos imensos. Aí ela entra por trás, numa festa só de homens, e começa a chorar nos pés de Jesus e beijar os seus cabelos. Ali estava tendo arrependimento, mas o cenário era o pior erótico possível. Porque aí Jesus, ai meu Deus, como assim, gente? Como é que eu vou fazer? Porque ele tinha que amar aquela multidão e tinha que amar aquela mulher. E aí a mulher começa a chorar, e toda aquela bela mulher chorando, e aí os homens que são religiosos, né, prudentes. Todas as bandeiras já se ergueram. Diz que ele é profeta, né? Ai, ele é profeta, meu Deus do céu, como é que ele é profeta? Se essa mulher está beijando meu pé, né, eles não falam assim, só diz que é profeta, mas não sabe quem é essa aí. Que Israel cometia esse negócio, né, que está na própria palavra meretriz. Meretriz é uma expressão latina que significa merece isso, ou seja, o cara vai lá e depois ele xinga a mulher. Igual a palavra puta no latim significa menininha. Que além de ser pedófilo, é um xingo, né? Toma, menininha, safada! É a variante de meretriz. Aí, ela merece isso, eu queria estar nisso, e aí, o senhor é profeta? Por que o senhor está deixando essa mulher beijar o seu pé? O senhor é impuro. Porque vai saber com quantos ela se deitou e ela está beijando o seu pé. Não, que beijar o pé? Beijar o pé foi a primeira prática. A segunda foi chorar. E a terceira foi pegar os cabelos e enxugar. E Jesus, judeu, 33 anos, solteiro, carpinteiro, conseguiu olhar para uma mulher e não olhava com intenção impura. É uma mulher arrependida. Vocês estão chocados com o quê? E aí tem de ter muito amor ao próximo, porque quando você ouve a crítica do público é bom. Quando você ouve a crítica dos de casa, ai meu Deus, é o salvador das mulheres. Agora Jesus lá à tarde que a mulher fazia, agora pronto. Tem coisa que a gente tem que saber, o casamento não suporta. Ainda bem que Jesus não era casado, porque o casamento não suporta isso. Ele não iria fazer isso, claro, se ele fosse casado. Mas às vezes, mesmo você sendo um casado correto, uma pessoa vai pendurar em você. Peraí, não é bom no momento, eu tenho que ter prudência, eu tenho que fugir da aparência do mal. Eu tenho que fugir da aparência do mal que eu provoco agora, que um próximo necessitado está provocando. Aí eu preciso amar. Aí o João está dizendo, olha, a vida com Deus ela é radical. Quem vai ficar muito preocupado com a boa reputação é assassino. Porque deixou de socorrer aquela mulher. Eu poderia falar, aqui, irmã, depois a gente conversa, até meia-noite, quando acabar o jantar, eu te procuro. Não. Jesus estava ali precisamente para ser o escândalo. Mas qual é o escândalo? O escândalo é que Deus amou alguém, literalmente. Com carne, olhos, sangues, beijos e cabelos. E aí está dizendo, nisto consiste o amor de Deus. 2 pontos. Que Cristo deu sua vida por todos. Então amar a Deus é ter essa capacidade de morrer todo dia. Mas você nunca vai ter credibilidade desse jeito. Mas meu Deus, quem é que está caçando credibilidade se eu já tenho o crédito daquele que me deu entendimento dessas coisas? Então, eu amo essas palavrinhas de João, porque todo mundo acha que isso aqui é um livrinho de novo convertido, mas ele é grave, ele é muito grave. E aqui é o João velho, né? Ele era muito menino quando ele andava com Jesus. Quando ele andava com Jesus, ele queria botar fogo nos samaritanos. Né? Aí depois ele fala assim, gente, a coisa é feia. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino, porque a gente tem muitas maneiras requintadas de odiar. Né?
e requintados é isso. É você preocupar com a sua prudência. É você não querer rebater o santo pastor que reuniu multidões. Quem é você para reunir multidões? Eu não sou nada. E ele está usando o poder que Deus deu a ele para reunir multidões. E ele está pecando. E alguém tem que apontar isso. Talvez agora não foi dada a ninguém a palavra contra ele. Mas a gente tem de ir num crescendo, numa indignação, num momento que Deus vai falar assim, chega! Silas, agora eu vim te salvar. E a salvação é que você será exposto. Ou será exposto ou será cortado. Porque eu só vejo duas situações, né? Às vezes o cara não vai ter conversão, aí tem que ser cortado. Né? Porque às vezes o pecado de Caim foi esse. Ele cortou a cabeça de quem Deus é que iria cortar. E esse é o limite, né? No fundo, você está com inveja do Silas Malafaia. Porque quando você se deixa levar para inveja, você vai lá naquele lugar lá e corta. Né? E aí Deus fala assim, não, seu irmão não presta não. Mas é a mim que ele pertence. Sou eu que vou tomar as providências. Agora, eu vou tomar as providências com ele. Você recebeu a vocação de amar, de se indignar, de ir semeando vida, de ir semeando verdade, de ir falando. Por exemplo, a gente está num momento tão ridículo que essa mensagem nem vai ser ouvida lá nos meios que ela for gravada. Lá vai em Beleleca misturar política com mensagem. Eu não estou falando de política, eu estou falando do amor de Deus que faz a gente ficar inflamado em meio a uma situação política. E no caso do Silas Malafaia, nem é situação política, é uma situação espiritual macabra. Eu vi ontem o Silas Malafaia envenenando um rebanho que Deus confiou a ele. Assim, a gente pode falar, flopou, não teve gente, mas olha, 2 quarteirões da Paulista cheia é muita gente crente, às lágrimas, aos prantos, confiando na palavra de um homem a quem Deus deu a vocação. A USP calculou em 45 mil pessoas. É pouco pelo que eles já tiveram, mas é muita gente. É muita gente. 45 mil pessoas no 7 de setembro. Mas é fácil reunir, porque são as igrejas. É isso, eles estão usando Deus para enganar corações. Né? Eu espero que o Alexandre Moraes consiga discernir isso, porque às vezes as pessoas ficam assim, gente, mas aquela multidão contra o ministro, temos que fazer alguma coisa, é um clamor popular. Aquilo ali não é clamor popular, aquilo é o que o Evangelho chama de a turba. O que é a turba? Meia dúzia de bandidos criminosos conseguiram iludir outras 45 mil pessoas que não sabem. É o que Jesus falou, Pai, perdoa-eles, porque eles não sabem o que fazem. E o perdão que Deus pode dar para aquela multidão é o dia flagrante. Gente, eu estava até agora adorando o próprio diabo. Porque ou alguns vão se convencer assim, porque alguns vão se convencer acerca disso, e outros Deus vai ter que recolher para não permanecer na prática do pecado. Mas quanto a nós, os que temos escapado dessas coisas ainda, Deus espera que a gente tenha muito amor. E o amor consiste nessas ousadias, né? E não ficar preocupado com a própria sobrevivência. Eu tenho falado muito com Deus sobre isso. Meu Deus, eu sei que a gente precisa, a gente está com uma dívida, a gente está com um monte de coisa, mas eu não posso viver sem fazer aquilo que Ele nos deu. A gente precisa atravessar esse patamar, né? Que vai incluir uma hora a gente sair daqui desse recinto, como igreja. Mas enquanto isso, é igual a Efésios 6, encher-vos do Espírito de Deus, no caso, como é que você vai se enchendo da vocação? Vocês vão se reunindo, louvando a Deus com salmos, hinos, cantos espirituais, orando em todo o tempo, e ao mesmo tempo vai se armando. Capacete para a salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, o escudo da fé, que ninguém vai te ferir, mas o escudo da fé é em Deus, não é da fé nessas fezes aí. A couraça da justiça e as sandálias, né, da preparação do Evangelho da paz, ou seja, a gente tem que andar. Quão formosos são os pés dos que anunciam a boa notícia eterna, que tem salvação para tudo, tem salvação inclusive para aquilo que parece salvação. Mas eu fiquei chocado, porque eu estou assim, gente, o Brasil contaminado com essas coisas, os jornalistas sem entender esse fenômeno, e um tanto de filho de Deus que recebeu de Deus conforto para viver, tudo quieto, tudo omisso, ninguém faz nada porque tem medo de morrer. E aí,
O amor de Deus consiste nisso. Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Eu não posso ver um rebanho sem enganado e falar, Jesus, eis-me aqui. Bom, acho que é isso. Essa é a mensagem de hoje. Senhor. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.